Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Matias e é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre cafeinismo. O que é isso? Vamos entender, pessoal? O cafeinismo, ele refere-se às reações adversas ou intoxicação pela cafeína, seguido de sintomas físicos e mentais, devido ao consumo excessivo da cafeína. O que é a cafeína? Ela é uma substância química de característica oleosa e ela pertence ao grupo das xantinas e é metabolizada pelo fígado. Mas quais seriam os principais produtos que contêm cafeína? Veja só, o café, que é o principal deles, bebidas de cacau, chocolate, refrigerantes, alguns chás, erva mate, chá verde, bebidas energéticas, guaraná, medicamentos, alimentos e suplementos esportivos. Eu trouxe aqui para vocês uma composição que tem a ver com a cafeína. Essas substâncias estão correlacionadas nesse quadro e elas vão ser modificadas a partir do processo da torra, ou seja, o processo da torra pode alterar para mais ou para menos as concentrações dessas substâncias do café. Dentre essas substâncias, eu destaquei duas que é super importante e as mais conhecidas ou estudadas, que são a cafeína, ela tem propriedade termogênica, estimulante e ativa a concentração. O ácido glicogênico, ele é antioxidante e ele combate o estresse oxidativo. Mas é necessário que se tenha o cuidado, porque algumas pessoas, elas metabolizam a cafeína mais lentamente e pode desencadear quadros clínicos como a presença de acne, o estresse, o acidente vascular encefálico, que é o vulgo derrame, a disfunção sexual, entre outras complicações. Tem uma bebida energética, né, denominada de Red Bull, eu até coloquei aí para que vocês possam visualizar. Ela desde 1987 ela vem sendo comercializada e atualmente tem um mercado de bebida energética amplo, pessoal. Então é importante quem faz o uso desses energéticos verificar as concentrações. São inúmeras as marcas com teor de cafeína que vai de 50 a 60. Por exemplo, o Red Bull, ele tem cerca de 80 miligramas pela latinha, de 250 ml. Então, quais seriam os sintomas, né, de quem tem esse cafeinismo, quem se manifesta com esse cafeinismo? Principalmente, aqui tem alguns sintomas: a ansiedade, as cefaleias, que são as dores de cabeça, a irritabilidade, a taquicardia, que é o coração acelerado, as náuseas e também a insônia. A cafeína, pessoal, é um composto químico e ele é psicoestimulante. Embora ele é muito apreciado no mundo inteiro, o café ainda necessita de esclarecimento sobre a sua toxicologia em humanos, especialmente em casos de overdose. Existe uma lista chamada de GRAS. Essa lista é substâncias consideradas como seguras. Ela enquadra a cafeína dentro dessa lista. Mas eu te pergunto, a cafeína pode causar vício? Ela pode viciar? Sim, de acordo com os artigos científicos, ela pode causar dependência e ela tem a possibilidade de alterar a química do cérebro, porque ela aumenta a produção de adenosina e aí o teu corpo vai entender que você precisa de mais receptores para interagir com a cafeína e aí, nesse momento, é que causa a dependência e gera, portanto, o vício. Mas o café tem benefícios? Obviamente que sim. Quais são eles? Coloquei aqui de forma bem rápida para vocês. Aliviar o estresse, ele é energético, ajuda no trânsito intestinal, ele rejuvenesce a pele, é usado na prevenção de Alzheimer, ele melhora o foco, o raciocínio, por isso que muita gente toma um cafezinho quando está estudando. E ele otimiza o desempenho esportivo. Mas o café em excesso, ele é um estimulante e ele aumenta também a vasoconstrição.
e ele pode, em consequência, aumentar a pressão arterial e o risco de arritmias e também o risco de infarto. Tá? Essa substância, o ácido clorogênico, que consta no café, ele é um fitoquímico capaz de regular níveis de açúcar no sangue. Isso é outro benefício, né? Um dos benefícios. E ele tem um efeito também antidiabético. Eu verifiquei na literatura científica que tem vários artigos que já falam sobre isso. Então, fica aqui a dica para que vocês também possam fazer uma pesquisa para verificar aí a comprovação científica desse ácido clorogênico do café, no caso de pessoas que tenham diabetes, ok? Então fica a sugestão também aqui em substituição de consumir cápsulas de café verde, com moderação, é claro. Eu trago aqui para vocês um caso que ficou conhecido amplamente na mídia, que é o caso Logan Steiner. A mídia divulgou amplamente e eles comprovaram que uma overdose de cafeína foi apontada como causa de morte de um estudante americano de 18 anos. Então, realmente está aí comprovado também. É um caso mais raro, mas verificou-se na causa mortes que era por overdose, né, de cafeína. E a OMS, ela reconhece a dependência do café como doença. O cafeinismo, pessoal, é como uma síndrome clínica associada ao consumo demasiado, agudo ou crônico, de cafeína. Esse outro artigo científico, eu disse a vocês que iria trazer comprovações científicas, ele investigou, né, as publicações como um todo, né, nesse Journal of Caffeine Research, ele investigou sobre a cafeína e fez uma revisão sistemática a respeito desse tema e concluiu que há numerosas pesquisas de laboratório, né, que demonstram que a cafeína produz efeitos comportamentais e fisiológicos semelhantes ao de outras drogas. Eles concluíram, né, e compartilharam aí no seu artigo científico, né, que existe um sistema de diagnóstico médico internacional que é chamado de CID-10. Os médicos usam, essa é uma publicação da Organização Mundial de Saúde, e eles reconhecem aí o diagnóstico da dependência da cafeína como uma condição de doença, pelo uso repetido e etc. Mas também a American Physiatric Association também tem publicações, né, do seu Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM. Eles classificam como transtorno do uso da substância e eles reconhecem também oficialmente esse distúrbio relacionado à overdose de cafeína. Esse outro artigo aqui, pessoal, ele fez uma ampla discussão bem interessante sobre o uso do café no mundo, né? E eles levantaram uma questão, né? É um problema de saúde pública, né? A partir dessas considerações que eles fizeram aqui, uma preocupação com o subdiagnóstico, a conscientização necessária do uso problemático da cafeína, que as pessoas acham que é só tomar café, toma um cafezinho, e às vezes tem os sintomas e não liga o cafezinho aos sintomas. Então, ele também abordou a questão de considerar as abordagens alternativas do diagnóstico, ou seja, o seu profissional de saúde, o seu nutricionista, o seu médico, o seu ortomolecular, ele deve perguntar, né? Seria interessante que se ele perguntasse como é o seu uso do café, para verificar a associação entre esses fatores. A necessidade também de pesquisas clínicas e epidemiológicas. Aqui são 2 artigos que abordam esse tema. Outro artigo interessante, ele fala sobre a questão da ingestão do café e do chá verde, e ele avaliou em relação aos níveis séricos do ferro. Ele verificou que quem tomava muito chá verde não foi relacionado à baixa do ferro na corrente sanguínea. Entretanto, quem fazia o consumo do café foi associado aos níveis baixos de ferro na corrente sanguínea, e esses testes foram feitos com adultos. Isso é muito interessante, fica a dica.
Outros dois artigos também abordaram a questão da ingestão do café, né, então, e do chá, e verificaram que tem o seu lado positivo, né, porque os polifenóis são benéficos ao organismo, mas que esses polifenóis benéficos ao organismo, ele tem afinidade com o ferro, ou seja, quando você almoça e pede um cafezinho, toda vez que você almoça e pede um cafezinho, você está oferecendo uma competição ali no seu metabolismo, porque os polifenóis apenas aderem o ferro se forem consumidos ao mesmo tempo que os alimentos que contêm ferro. Ou seja, se você está fazendo aí o seu tratamento para anemia, você almoça, usa as folhosas verdes com aporte de ferro e você, logo após tomar um cafezinho, você está oferecendo uma competição para que o ferro não seja absorvido pelo seu organismo. Isso é interessante que a pessoa deve observar para tomar o cafezinho em outra hora. Esse outro artigo científico também verificou a questão do chá verde, né, que contém cafeína, e o chá verde é comprovado seus benefícios, mas ele em excesso ele também vai gerar a deficiência de ferro no organismo. Trago aqui para vocês as considerações gerais sobre o cafeinismo. Aqui tem uma recomendação, né, de consumo de café que é feito pela Anvisa, e ela diz que o limite seguro é de até 400 miligramas por dia para pessoas saudáveis, pessoal. Então, veja bem, para pessoas saudáveis. Então, a gente conclui a partir desses artigos científicos é que ainda existem muitas lacunas nesses estudos, mas também existem muitas comprovações como essas que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, quero só, finalizando aqui, considerar para vocês a questão da individualidade bioquímica versus a inteligência do corpo. O que é a individualidade bioquímica? Pessoal, cada pessoa reage de uma forma a determinada substância. Isso se chama individualidade bioquímica. Tem pessoas que metabolizam o café de forma mais lenta e outros não. Tem pessoas que podem tomar 4, 5 xícaras de café por dia. Tem pessoas que não. E versus a inteligência do corpo. Por quê? O seu corpo, ele sabe te dar as respostas de forma inteligente. Então, observe o seu corpo. Observe a resposta que o teu corpo dá em relação aos alimentos que você ingere, ok? Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, pessoal, ok? Espero ter contribuído com todos vocês, com essas informações, compartilhe. Tem muita gente precisando saber disso e às vezes tem um desses sintomas ligado ao consumo de café e ainda não está sabendo, mas agora eu sei que você vai compartilhar. Um grande abraço a todos e até a próxima!